Paz do Senhor para todos. Amém, irmãos? Graças a Deus, a gente está feliz de estar aqui nessa noite, embora a dificuldade da chuva, né? O pastor Valdério foi me buscar ali, porque de moto não dava para vir, não. Estava chovendo na hora, mas a gente chegou, né, pastor? Agradecer a Deus, pastor Valdério, pastor Daniel, embora ele não está aqui, mas mais uma vez, para pregar a palavra de Deus, né? Vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28. Quem achou, diz amém. Versículo 10 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor Deus, te louvo nessa noite, por mais uma vez poder pregar a Tua palavra. Nós não somos dignos, Senhor, mas tudo é pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias. Em continuação às orações dos irmãos e as orações dos Teus servos, eu também venho te pedir que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, conforte e console, renove, abençoe as nossas vidas mediante a pregação da Tua palavra. Deus, não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, mas aquece a nossa fé, enche o nosso coração de esperança, meu Deus, da Tua presença, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que vocês, todos nós, em determinados momentos, já nos sentimos sozinhos,
Parece que em determinados momentos Deus está distante de nós, como o nosso irmão aqui que estava louvando, chegou a falar algo do tipo, não é? Determinados momentos parece que a gente perde o chão, parece que as nossas orações não são ouvidas, enfim, parece que a gente perde o senso da presença de Deus. Eu vou pregar nessa noite a história de Jacó, não toda a história, mas esse início aqui, e a gente vai ver como a graça de Deus alcançou Jacó, um homem completamente improvável, um homem que saiu como fugitivo, como diz o texto aqui, mas uns versículos anteriores que nós não lemos, anteriores a esses que nós lemos, fala desse início da história de Jacó, quando Jacó, em conluio com a sua mãe, ele roubou a bênção do seu irmão Esaú. Ele roubou a bênção. Ele já tinha tomado o direito de primogenitura. E aí agora, nesse capítulo 27, os irmãos vão ver a história em que ele rouba a bênção. Porque era Isaac, filho de Abraão, ele iria abençoar Esaú. Aí Rebeca, ouvindo, Isaac falar que iria abençoar Esaú, e o texto bíblico fala que Rebeca, a mãe de Jacó, gostava mais de Jacó, e Isaac gostava mais de Esaú. Em ouvir que Isaac iria abençoar Esaú, Rebeca toma a frente. Isaac tinha pedido para Esaú buscar uma caça e fazer um guisado. E ali, Rebeca toma a frente e fala para Jacó ir lá na frente e pegar essa caça, que ela mesma iria fazer o guisado. E ali forjaram, Jacó ficou com medo, falou: mãe, mas quando meu pai souber que eu estou enganando, quando meu pai souber que eu não sou Esaú, ao invés de bênção, ele vai lançar uma maldição sobre mim. Rebeca, se ele lançar uma maldição sobre você, que caia sobre mim. E ali forjaram, pegaram uma veste de Esaú, porque Esaú era peludo, Jacó não era peludo, e assim, e assim fizeram. Eu estou dando risada porque a história é engraçada. E ao mesmo tempo que a história é engraçada por dois motivos, pela forma como Rebeca e Jacó roubam ali a bênção de Esaú, mas ao mesmo tempo como Deus usa aquela situação para cumprir o querer dele, sem se envolver, num certo sentido, sem se comprometer com os erros de Rebeca e Jacó. Como os planos de Deus vão sendo desenrolados a despeito das falhas humanas. É interessante demais a gente ver isso em Gênesis. E certamente Deus, ele tinha escolhido Jacó. Não seria Esaú, porque lá em Malaquias, tanto no livro do profeta Malaquias, o profeta fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Em Romanos também, Paulo fala da eleição de Deus, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Mas Rebeca mais Jacó, eles fizeram de uma forma
em que o plano de Deus estava sendo cumprido, mas eles sofreram consequências, porque não seria desse jeito. Às vezes não dá para compreender entre essa linha entre a responsabilidade humana e o plano de Deus. Então, o contexto aqui nos fala que em Jacó roubaram a bênção de Esaú. Quando Esaú chega com a caça, Isaac já tinha comido da caça de Jacó, pensando que era Esaú que estava diante dele, e que era Esaú que tinha feito. Aí Isaac estremece, o texto fala aí. Isaac estremece, fala, mas quem foi aquele que veio na tua frente e fez o guisado para mim? Eu o abençoei, pensando que era você. Aí logo Esaú soube que foi Jacó que tinha roubado. E o texto diz que Esaú deu um brado estremecedor e ficou furioso e cogitou no seu coração matar Jacó. Esaú pensou e falou, vai chegar o dia do meu pai falecer, e assim que acontecer, eu vou matar Jacó. Olha que coisa. Daí Rebeca, ouvindo falar que Esaú planejava matar Jacó, Rebeca chega para Isaac e fala assim, olha, eu estou constrangida por causa das filhas de Et. Manda Jacó lá para a casa dos nossos parentes para arrumar uma mulher lá. E aí Isaac chama Jacó e fala para Jacó aqui no versículo 1 desse capítulo 28. Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã. Padã Arã era o lugar de onde veio Abraão. Vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Essa bênção Isaac já tinha dado para Jacó. Essa bênção é a mesma bênção que Deus também já tinha dado para Abraão e para Isaac. Tinha prometido a Abraão e Isaac que deles faria uma multidão de povos, que daria uma terra em herança, em possessão. E te der a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Labão era irmão de Rebeca, era tio de Jacó. Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecer a seu pai e sua mãe, e se for a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então, Jacó, ele era escolhido de Deus, mas ele e Rebeca fizeram de uma forma errada, aí começaram aí as consequências. Jacó teve que fugir. E aí nos versículos 10, que foram os versículos que nós lemos, do 10 ao 22, Jacó sai de Beceba e vai em caminho a Padã Arã. Imagine, né? Andar 740 quilômetros, sem muito recurso, e ali cansado da viagem, num certo dia, porque demoraria mais ou menos um mês para chegar lá, cansado da viagem, Jacó, já ao anoitecer, ele pega uma pedra do lugar onde ele parou, e ele vai deitar. Quando ele deita e dorme, ele teve um sonho, Deus se revelou a ele. E ele viu uma escada que ligava o céu à terra.
e ele viu que os anjos subiam e desciam do céu para a terra. Ele percebeu, ele viu essa ligação e logo ele viu Deus no topo da escada, e aí Deus fala com ele e diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Abraão e de teu pai Isaque. Esta terra que tu estás eu te darei a ti e a tua semente. E aí Deus vem e reafirma a promessa que Deus tinha dado a Abraão lá no capítulo 12. Se você perceber do capítulo 12 em diante, Deus sempre está afirmando e reafirmando essa promessa de fazer de Abraão, Isaque e Jacó uma grande nação e de dar uma terra e de abençoar todos os povos da terra. E a tua semente será como o pó da terra e estender-se-á até o ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. É interessante nessa passagem que Jacó não estava numa condição boa, numa situação boa, porque ele tinha enganado seu pai, enganado seu irmão, tinha roubado a bênção de seu irmão, tinha enganado seu pai, e estava como fugitivo, e Deus aparece a ele. Certamente o temor e o terror tomou conta dele, porque imagine, a consciência dele pesada ali naquele momento. Quer que Deus agora vai falar com ele? Ele nunca também tinha tido uma experiência, ele nunca tinha visto Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Porque Abraão tinha passado para Isaque, Isaque tinha passado para ele, sobre os planos de Deus. Mas ele nunca tinha experimentado da presença de Deus, ele nunca tinha tido um contato com Deus. E é interessante que nesse contexto negativo da vida de Jacó, que Deus vem e se revela a ele. Certamente se esperaria palavras, logo de início, palavras de juízo. O que foi que tu fez com teu pai? O que foi que tu fez com teu irmão? Mas não. Deus vem e afirma e reafirma a promessa e se revela a Jacó e diz ainda que dele faria uma grande nação. Israel precisava ouvir essa história, porque o povo de Israel também estava numa situação difícil, tinha saído do Egito e estava prestes a entrar na terra de Canaã. Eles ainda não estavam estabilizados na terra. O que seria do povo? Então Moisés vem e conta, entre todas as histórias, essa história. E é interessante que, nesse texto, o versículo chave desse texto é o versículo 15. É o versículo chave, é o fio da meada aqui desse texto. A grande ideia desse texto está no versículo 15, quando Deus fala para Jacó: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Deus garantiu que a presença dele estaria com Jacó, aonde quer que Jacó fosse, aonde quer que Jacó andasse. É interessante a gente observar nesse texto a graça de Deus em afirmar que a sua presença estaria com Jacó sempre, porque Jacó estava cheio de medo. Foi interessante e importante para o povo de Israel ouvir essa mensagem de que Deus estaria com eles, porque eles estavam prestes para entrar numa terra em que tinha vários povos,
E eles tiveram medo, porque quando os espias voltaram dando o relatório, eles ficaram com medo. Mas Deus tinha prometido para Moisés: eu estarei contigo, Moisés. Deus tinha prometido para Josué também: ó, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então Deus tinha prometido para Jacó: eu estarei contigo. A minha presença irá contigo onde quer que tu fores. É confortador, é consolador. E a nossa situação não era diferente da situação de Jacó, porque a gente estava perdido. A gente estava perdido, como Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 2. Olha, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, né, pelos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e aí Paulo vai sempre falando esse mais, mostra a condição antiga do que nós éramos e mostra o que Deus fez para reverter o quadro da nossa situação. Todos nós que estamos aqui estávamos numa situação semelhante à situação de Jacó, né? Desesperados, sem esperança, sem vida, sem contato com Deus, sem experiência, sem salvação. Na carta aos Romanos também, Paulo vai falar sobre isso. No capítulo 1, 2 e 3. Paulo mostra a situação da humanidade sem Deus. E mostra, a partir do versículo 21 do capítulo 3, o que Deus fez conosco. Nossa situação era semelhante à situação de Jacó. E eu quero continuar aqui, que Deus, ao se revelar, Jacó se surpreende e Jacó temeu. E quando ele acorda, ele diz: quão terrível é este lugar, porque Deus tinha descido sobre aquele lugar. Quão terrível é este lugar, porque Deus tinha mostrado que há uma conexão e que há um movimento do mundo espiritual no mundo natural. Deus tinha mostrado que Ele interfere na vida dos seres humanos. Deus tinha mostrado que o céu está ligado à terra. Pelo menos ali para Jacó, quando Deus se revela. Então o lugar se torna um lugar terrível, um lugar de temor, um lugar simples, mas naquele momento se tornou a casa de Deus, o portão dos céus. E é a partir daquele momento que a vida de Jacó vai mudar radicalmente, completamente. A graça de Deus vai transformar Jacó a partir daquele momento. Eu tenho um tema extraído desse texto, extraída desse versículo principal aqui, do versículo 15, vou repeti-lo. Deus dizendo para Jacó: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. E o tema elaborado foi esse, baseado nesse texto. Deus prometeu que sempre estará com o seu povo, por isso devemos confiar nele. Ou então podemos inverter, que dá no mesmo, a ordem dos fatores não altera o produto. Devemos confiar em Deus, porque Ele prometeu que sempre estará conosco. Essa promessa de Deus de que sempre
estará conosco é extraordinária, é confortadora, é consoladora. Aleluia. Jacó, ele aprendeu algumas coisas através dessa lição, e nós temos a aprender algumas coisas através desse texto, assim como o povo de Israel, a quem Moisés estava dando essa mensagem para eles, aprenderam que Deus, vou só repetir, que Deus interfere nos negócios dos homens. Aprenderam que Deus é um Deus gracioso, que a despeito do que Jacó tinha feito, Deus se revela a Jacó, porque Deus tinha escolhido. Agora, a gente pode compreender também nas histórias seguidas a essa, que Deus trata, ao mesmo tempo que Deus escolheu Jacó, Deus ele vai tratar com Jacó. Deus ele vai permitir também com que Jacó seja enganado por Labão. Deus vai permitir muitas coisas, e Jacó vai sofrer na pele o que ele tinha feito de errado. Mas isso não aniquila a graça de Deus. Isso não aniquila a graça de Deus. Então, entender que há uma ligação é importante para nós entre o céu e a terra. Porque às vezes, irmão, nós vivemos as nossas vidas e em muitos momentos parece que a gente perde esse fio de conexão, esse fio de ligação. Não que a gente perde na realidade, mas que nós muitas das vezes pensamos, em muitos momentos da nossa vida, ficamos desolados e pensamos, onde é que está Deus? Onde é que está Deus nessa situação que eu estou passando? Quem aqui já pensou assim? Eu já pensei. E acredito que muitos. A gente perde o senso da presença de Deus. A gente perde aquele entendimento, pelo menos temporariamente, de que Deus é ativo no mundo, de que Deus é ativo na nossa vida, de que Deus é ativo na nossa casa, de que Deus é ativo na nossa história, de que Deus está presente conosco, em todo tempo, em todo momento, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Teve um determinado momento que eu passei uma situação, eu estava passando uma determinada situação muito difícil lá na igreja. Olha que coisa interessante. E eu estava me sentindo um pouco desolado e sozinho. E parece que eu estava, não é que eu estava acreditando que eu estava abandonado, mas os pensamentos e o sentimento de abandono vêm. E eu estava nessa situação, me sentindo abandonado por Deus, sozinho assim na obra. E aí, eu estava pregando um domingo de manhã, e aí quando eu terminei a pregação, uma menina, ela tinha 9 anos, na época, e aí quando terminei a pregação, ela tinha conversado com o porteiro, e aí ela disse, eu quero conversar com esse pastor. Eu acho que ela só tinha ido na nossa igreja uma vez, mas não tinha entrado, ela tinha ficado na porta, ela era crente, os pais estavam quase mudando para lá, estavam fazendo uma casa de frente lá. E aí, o porteiro chegou, pastor, essa menina quer conversar contigo, uma criança. Aí ela disse para mim algumas coisas, eu achei muito interessante o que ela falou. E aí, entre as coisas que ela falou, ela me disse, eu vi alguns anjos ao redor do Senhor. Aí a princípio eu falei assim, eu pensei algumas coisas, por a gente ter algumas experiências, eu falei assim, bom, essa menina deve ser de alguma igreja que fala que vê anjo e tal. Não que eu não creia, viu? Eu creio piamente. Mas a gente tem um certo cuidado. Eu falei,
E aí eu comecei a questionar ela, mas como foi e tal? Ela falou assim, estava caminhando ao seu redor e estava pelejando, batalhando assim pelo Senhor, como soldados, ia para lá e para cá. E aí fiz várias perguntas para ela e percebi muita sinceridade. Aí depois eu perguntei para a mãe dela. Depois de tudo, eu perguntei para a mãe dela sozinha assim, ainda lá na igreja, antes da gente fechar a igreja. Falei, vem cá, ela costuma assim ver anjos e tal. Não é que eu não estava acreditando, mas exige um certo cuidado. Aí a mãe, não. Eu falei, a igreja de vocês tem assim aquela coisa toda? Não. Eu falei, pois é, ela disse que viu alguns anjos ao meu redor e disse que estavam batalhando, pelejando. Aí a mãe dela começou a chorar assim. Eu falei, rapaz, o negócio é sério mesmo. E ali eu fui confortado com aquela visão que aquela menina teve, em que viu os anjos batalhando. O meu coração foi confortado com essa realidade. E isso aqui aconteceu com Jacó. Jacó passa a ter essa experiência. Deus está presente, amém? Deus se faz presente. Aleluia. Ainda que a gente pense, eu costumo falar, não é o pensar, o nosso pensar e o nosso sentir que determina, mas é a realidade do que a palavra diz, é que determina. Ou seja, se Deus falou que está conosco, Ele está conosco. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Deus revela, já vou finalizar, irmão, já chegou ali 9 horas. Deus revela para Jacó um plano antes dele. Deus revela que é o Deus de seu pai, de seu avô Abraão. E é o Deus de seu pai. Jacó sabia disso, mas não tinha experimentado. Não tinha experimentado essa autorrevelação de Deus, essa graça de Deus. Aleluia. Então Jacó, a partir dessa visão, ele conhece a Deus, conhece o plano de Deus. E é interessante que esse plano de Deus, ele vai percorrer toda a Bíblia. As promessas de Deus, a principal promessa aí que Deus dá a Jacó, que estaria com ele sempre, e que daria à terra, percorre toda a Bíblia, chegando até Apocalipse. Chegando até Apocalipse. Quando o povo de Israel está no cativeiro da Babilônia, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, parece que o versículo 10, Deus fala que se eles passassem pelas águas, estaria com eles, pelo fogo não queimaria, não submergeria. Eu estou convosco, num contexto de cativeiro. Deus diz, eu estarei convosco, eu estou convosco. Ezequiel também viu ali a Deus, viu a glória de Deus num contexto do cativeiro. Deus dizendo, eu estou com vocês. No livro ainda do profeta Isaías, no capítulo 7, o rei Acais treme, porque o rei de Israel e o rei da Síria trama contra ele. E Deus fala, Acais, eu te darei vitória. Me pede um sinal. Aí Acais, na sua falsa humildade, fala, não tentarei, não pedirei sinal ao Senhor. Aí o profeta se revolta contra Acais e fala, pois, em nome de Deus, o mesmo Deus te dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho.
E ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Essa profecia, ela se cumpre na época de Isaías e ela se cumpre também na época de Jesus. Quando Jesus nasceu, o evangelista Mateus diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel, que significa Deus conosco. A presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É interessante, folheando a Bíblia, a gente observar também um outro acontecimento que Jesus remete a essa história de Jacó. Quando Filipe chama Natanael, capítulo 1 de João, versículos 50 e 51. Filipe chama Natanael e diz: achamos o Messias, o rei de Israel. Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Achamos Jesus de Nazaré, o Messias que nós esperamos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem ver. Quando chega, Jesus olha para Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael começa a se impressionar. De onde tu me conheces? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Alguma coisa tinha acontecido debaixo da figueira que surpreendeu a Natanael, o conhecimento que Jesus tinha de alguma situação debaixo da figueira que Natanael passou. O texto não mostra, não revela. Então Natanael exclama: Deus meu, tu és verdadeiramente Deus e o Rei de Israel. Jesus disse: porque eu te disse, tu creste? Maiores coisas tu verás. Tu verás o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Remete à história de Jacó. Agora não é sobre uma escada, é sobre o Filho do Homem. Aquela escada que Jacó viu simboliza a Cristo, porque o próprio Novo Testamento, Jesus diz: sobre o Filho do Homem você verá os anjos de Deus subindo e descendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou aquele que liga o céu à terra. Eu sou aquele que dou acesso ao Pai. A presença de Deus está conosco. É interessante a gente saber disso. Momentos cruciais da nossa vida, momentos difíceis, momentos de enfermidades que ameaçam, momentos em que parece que vai faltar o pão, que vai faltar a carne. É interessante, é importante demais a gente renovar esse entendimento de que Deus está conosco. Às vezes até quando a gente está passando um momento desse, quando um irmão chega, ou até a esposa, ou no caso das irmãs o esposo, está lá abatido, abalado, que alguém chega: Deus está contigo. Isso renova a fé. Isso renova a esperança. E é maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber que Jesus, ele garantiu. Quando ele morreu e ressuscitou, ele disse para os discípulos: olha, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Porque a promessa a Abraão, a Isaac e Jacó está de pé. Vá e faça e ganhe todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante a gente saber que Deus está conosco todos os dias, no contexto da obra que nós realizamos para Deus. Porque tem momentos que parece que a gente faz a obra, mas tem um momento que parece que tem momento que a gente cansa e a gente precisa ser renovado. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu estou contigo. Vai, pregue, vai, fale às nações. Vai, continue
orando aqui na frente, continue cantando, continue buscando a presença de Deus, continue fazendo o que Deus colocou no teu coração, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus diz, Paulo fala em Romanos, a lista todos os poderes, para a gente finalizar. A lista todos os poderes se diz, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a fome, nem o perigo, nem a perseguição, nem a nudez, nem a espada. A lista poderes do inferno, poderes do céu, poderes de anjos, enfim, vários poderes. Poderes de circunstâncias adversas. Mas ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. E por fim, a presença de Deus estará conosco naquele novo céu e nova terra. Para toda a eternidade. Deus, a presença de Deus já está conosco, mas naquele grande dia vai ser maravilhoso. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles, Ele será o seu Deus. Então creia, confie na promessa de que Deus está com o seu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.